Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aqui. Vamos falar nesse vídeo sobre Flamengo que enfrenta o Cruzeiro nesse domingo, né? Às 6h30, valendo a permanência do Flamengo na liderança. E também vamos falar sobre Gabigol. O Flamengo oferece uma renovação de contrato oficial ao Gabigol e o Gabigol e seu staff acabou recusando essa proposta. É isso mesmo que você escutou. O Flamengo ofereceu um tempo de contrato e 50% de valorização em cima do salário milionário que o Gabigol recebe, e o jogador acaba recusando essa proposta de renovação do Flamengo. E depois de algumas horas, o empresário do Gabigol veio à tona falando sobre a possível saída do Gabigol do Flamengo. É isso mesmo. Então, Gabigol recusa seu contrato, recusa a renovação de contrato com o Flamengo. Depois de algumas horas, o empresário do Gabigol, né, vem no programa Seleção Esporte TV explicando a situação, né? Pô, olha só a proposta que o Flamengo deu ao Gabigol e mesmo assim o jogador continua recusando a proposta, achando que está sendo desvalorizado dentro do clube, né? É absurdo. Eu quero saber a tua opinião aí nos comentários, deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Galera, segundo o GE, a proposta do Flamengo de renovação com o Gabigol foi recusada pelo staff do jogador. Flamengo, segundo o GE, teria oferecido um reajuste salarial de 50%. 50% de aumento para Gabigol é muita coisa. Muita coisa. O salário dele subiria para praticamente aí 2 milhões e pouco. Uma loucura. E ele recusou porque é um ano de contrato. E a gente está inclusive colocando mais alguns detalhes aqui na matéria. Antes de eu completar, eu queria falar sobre a situação do Palmeiras também, que o GE traz essa informação também. Eu queria avisar você que a situação aí do Palmeiras, que eu vou mostrar para vocês, é a seguinte. A matéria do GE fala que o Palmeiras chega forte, olha aí, ó, e o impasse, né, do jogador de 27 anos pode fazer com que ele vá para o Palmeiras, tá? A família do jogador também já tinha até comemorado a renovação do Flamengo, mas a questão do doping lá é que deu esse problema. Gente, a situação do Gabriel Barbosa depois dessas declarações do Júnior Pedroso, a permanência dele no Flamengo, fica muito complicada. Olha só, primeiramente, ele estava lá no Sport TV e ele falou que está muito claro que o Flamengo não tem interesse na permanência do Gabigol. Na sequência, ele fala aqui ainda o seguinte, olha só: nunca imaginamos que o Flamengo ia oferecer um ano de contrato para o Gabriel. Óbvio que na hora o Gabriel negou a proposta. E aí ele entendeu o que estava acontecendo. Discutimos o tema e começamos a trabalhar, de fato, a saída dele do Flamengo. Ele deixa claro que o Gabigol está saindo do Flamengo. Estão trabalhando a saída dele do Flamengo e que ele entendeu, aí sim ele entendeu o que estava acontecendo. Cara, o Flamengo ofereceu 50% de aumento para ele, gente. É inacreditável que ele ainda acha que está ruim por causa de um ano. Sabemos que o Palmeiras gosta dele, mas o clube não fez uma nova abordagem. O Gabriel fica livre em dezembro de 24. A partir de 1º de junho ele poderá assinar um pré-contrato. Então, em prol desse respeito que ele esteja mantendo com o Flamengo, de não querer conversa com outros clubes até julho, imagino que agora se abre um novo ciclo e a partir desse dia 1º de julho para podermos entender e resolver o futuro do Gabriel. Isso não vai ser resolvido em dezembro, tá? Olha só, avisando que vai resolver agora já em julho. Olha só, ele continua: se o Flamengo entender que pode se aproveitar desse momento para exigir algum valor para liberar o Gabriel de forma antecipada, isso pode ser efetuado. Caso contrário, ele vai sair em dezembro livre. Depende do clube. Avisando que ele vai sair. Vai sair. Né? O Corinthians andou citando que a gente ofereceu o Gabigol lá, que discutiu negociação. Isso não aconteceu em momento algum. Fui perguntar e tive a informação por um dos dirigentes que era o Flamengo que estava tentando construir essa transferência. Ele tentando jogar para cima da diretoria do Flamengo, como se a diretoria que estivesse tentando negociar o Gabigol. Gente, eu vou falar uma coisa, tá tudo muito obscuro agora. Essa questão dele, que saiu na imprensa, né, dele querer ficar no Brasil e aceitar jogar em rival, já não caiu muito bem. Agora, não aceitar um aumento salarial de 50% e um ano de contrato, beleza, depois renovava mais um. Ele não tá jogando, ele não tá tendo um bom desempenho, ele já não vem bem há muito tempo.
Teve a questão do doping. Um ano com aumento de 50% do salário, eu ia dizer até que é um absurdo. É um absurdo. Para pensar, era para o Flamengo no máximo oferecer o mesmo valor. Aumento de 50% e ele não quer aceitar. Ah, faça-me o favor, sem condição. Encara o Cruzeiro. Está crescendo o Cruzeiro, hein, Venê? Pois é. Só Tá que é no Maracanã agora. No Maracanã, o rubro-negro está na liderança, mas vê o Palmeiras, o Botafogo e o Bahia na cola. A disputa tá, ó, acirrada. Cadê? O Flamengo está conseguindo sobreviver aos desfalques durante a Copa América. Mesmo com a derrota para o Juventude, o time não se abalou e se mantém na liderança do campeonato. Com poucas opções no elenco, ainda por conta de lesões, o técnico Tite vem trabalhando com uma equipe curta. Desde o início da data FIFA, o rubro-negro apenas conquistou vitórias com um gol de diferença, além de ter tido um empate e uma derrota. A equipe somou 10 de 15 pontos disputados até aqui. O aproveitamento nos primeiros 5 jogos foi de 66,6%. Até o final da Copa América, o time tem mais 4 jogos pela frente. A boa notícia é que 4 das próximas partidas, o rubro-negro faz 3 no Rio, já com o auxílio da torcida e sem precisar se desgastar por viagem. Na única partida longe do Maracanã, a equipe de Tite encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Nesse período, o time deve seguir desfalcado de Cebolinha, que vem sendo uma das peças-chave do elenco, e Igor Jesus. Bruno Henrique também segue em tratamento. O Flamengo volta a treinar nesta sexta para se preparar para enfrentar o Cruzeiro no Maracanã no domingo, com esperança de ficar com menos desfalques e conseguir uma vitória em casa. Boa tarde, Lucas. O Venê Casagrande. Dá boa tarde pra ele, por favor. Boa tarde, Fernandinha Maia. Deixa eu Ó, dar boa ela tarde. mandou te dar boa tarde. Devolve, boa tarde. Ô, Boa Venê, tarde. eu quero saber quem treinou de novidade no Flamengo. Pois é, boa pergunta sua, porque o Flamengo se reapresentou Mandaram nessa eu te manhã. perguntar. Boa pergunta. É, o Big Boy, né, Tô provavelmente. sabendo que ele tá aí hoje. Não, mas não no meu ouvido, não. Ah, não? Ele abandonou a gente. Ué, sobre o Flamengo, que se reapresentou nessa manhã, iniciou a preparação para pegar o Cruzeiro, a grande novidade foi a presença do Bruno Henrique, que foi desfalque no último jogo por conta de um trauma no pé esquerdo e ele treinou normalmente com os demais companheiros. Dizer que ele vai para o jogo, aí eu estaria sendo leviano porque tem mais uma atividade nesse sábado e ele treinando normalmente, a tendência é que ele retorne ao time do Flamengo. Embora não esteja vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo, estamos falando de um jogador extremamente importante, decisivo, e mesmo quando estava mal contra o Fluminense, foi ele quem sofreu o pênalti que resultou no gol do Pedro. verdade. E, levando em consideração a péssima atuação do Vitor Hugo substituindo o Bruno Henrique e também do Cebolinha, que continua como desfalque, o retorno do Bruno Henrique eu considero extremamente importante nesse momento, tendo em vista que o Tite continua tendo vários desfalques. Desfalques esses que ontem foram muito destaque na seleção uruguaia, jogaram muita bola, De La Cruz, Arrascaeta, sorrisinho dele Vinha. enquanto fala. Então, assim, de fato, esses jogadores estão fazendo muita falta e o retorno do Bruno Henrique vai ser extremamente importante para encarar o Cruzeiro, que vem crescendo bastante no Brasileirão. Pedrosa, ele falou que o Bruno Henrique voltou, mas pode ser que não comece a partida. Observando tudo que o Tite experimentou no último jogo, o que deu certo e o que não deu certo, que vocês já debateram por aqui, como você acha que o Tite vem então com as escolhas caso o Bruno Henrique não comece jogando? Você tem essa informação? Não tenho ainda. Tá, vamos lá, sua opinião, né? Eu acho que ele Pedrosa? pode manter o que ele já fez na partida do Juventude, até porque um jogo não define o que dá certo ou não, mas o fato é que não deu certo diante do Juventude. Eu não escalaria o Vitor Hugo, eu acho que eu tentaria outra alternativa. Eu já falei aqui que, na minha visão, você preteria o Gabigol quando você tem 5 desfalques na Copa América, quando você tem uma opção por colocar o Vitor Hugo e não tentar utilizar o Gabigol nesse time do Flamengo, eu acho um desperdício, porque é um grande jogador, mesmo que não esteja vivendo um grande momento. Eu acho que dá para botar o Luiz Araújo na esquerda e coloca o Gabigol na direita, como ele já fez essa função em alguns outros momentos. Ou você pode jogar no 4-4-2 com o Gabigol ao lado do Pedro. Para mim seria uma boa oportunidade, o jogo é no Maracanã, é um atleta que está acostumado com esses grandes jogos e está precisando dessa confiança para ganhar novamente. Então, eu acho que o Tite, por mais que pareça que ele não tem uma preferência muito grande pelo Gabigol, eu escolheria essa opção. Ele Mas, chegou, você ouviu, né? Eu ouvi. Fala. Mas ontem eu estava até conversando com o Pedrosa após o programa sobre o Gabigol. Das duas, uma. Ou o Tite, de fato,
não gosta do futebol do Gabigol, não quer ter o Gabigol no Flamengo, ou o Gabigol vem treinando muito mal. Porque eu concordo com o Pedrosa. Mesmo diante de vários desfalques, mesmo assim o Gabigol não tem oportunidades. E na boa, a gente não consegue dizer aqui que o Gabigol tá indo bem ou mal, sabe por quê? Por quê? Ele entra faltando, sei lá, 15 minutos para acabar o jogo e quando ele entra é um Flamengo totalmente desconfigurado. Ele não entra com os principais jogadores. Então, a vida dele dificulta ainda mais. Eu não estou aqui defendendo o Gabigol, dizendo que ele está voando em plena forma física, em plena forma tática e técnica. Até porque ele está longe do ideal dele. Mas, na boa, eu não consigo criticar o Gabigol porque ele entra faltando, sei lá, 15 minutos. É você pedir demais do Gabigol. Então, eu acho o seguinte, diante de vários desfalques, eu concordo com o Pedrosa. Eu acho que o Gabigol ele poderia ter mais oportunidade sim no time do Flamengo. Mas, ou ele vem treinando muito mal, a gente não acompanha o dia a dia dos treinamentos, ou o Tite, de fato, já deu um recado para ele, ó, segue sua vida, procura outro clube. Será que esse recado acontece desse jeito? Ah, de maneira indireta acontece. Não, sem falar, indireta já está acontecendo, É, mas então, direto, não, será? acho que direto não. Também acho que não, até porque você iria desmotivar um jogador que faz parte do seu elenco. O contexto que ele entra nas partidas é um contexto muito desfavorável para o estilo de jogo do Gabigol. É um contexto onde ele não está acostumado. Ele foi acostumado a ser titular a vida dele inteira. Então, você tem que deixar ele se adaptar, porque é um atleta que, mesmo não estando tão participativo na partida, em uma bola ele pode decidir. Perfeito. Eu daria mais oportunidades para o Gabigol. Daqui a pouco tem reforço chegando da Lazio? Não fala agora. Provável que sim, possível que não. Acompanhe. Daqui a pouco o Renê vai falar. Essa é do Eros. E tem É bom também... quando- essa que eu uso quando alguém me convida para aniversário. E tem um polêmico, o Drone Renê, jogador da Lazio, chegando no Flamengo. É isso mesmo. Podemos dizer que o Flamengo está bem encaminhado para ter o primeiro reforço nessa janela de transferência que houve. Não, eu tô mostrando pra ver. Que susto, achei que Ele era é mais eu. distante Da que temporada você. no meio do ano. Marcos Antônio, vamos lá, já disse sim ao projeto do Flamengo. A Lazio fez uma contraproposta ao Flamengo que o Flamengo aceitou nos valores, que vai ser uma obrigação de compra se ele atingir um determinado número de jogos, enfim, são metas estabelecidas em contrato, um empréstimo de 12 meses, e aí o Flamengo está muito próximo, agora eles estão discutindo apenas forma de pagamento para essa obrigação de compra, que se torna opção de compra caso ele não atinja as metas. Então, Flamengo muito próximo de ter esse reforço aí no meio da temporada, jogador que a gente já vem falando há muito tempo, de 24 anos, e eu fiz uma pergunta a uma pessoa importante da diretoria do Flamengo, ele chegaria para fazer qual função no meio de campo? Aí a pessoa falou assim, uma espécie de Gerson, entendeu? Para ser o substituto imediato do Gerson, para jogar em várias partes do meio de campo. Então, Marcos Antônio, muito próximo aí de retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Esse tipo versátil desse jeito é raro, né? O Tietê, o próprio Sim. Gerson. É um cara que se encaixa, tem uma inteligência muito grande. Vamos aí, eu vou comprar pipoquinha também pra comer com o Pedrosa enquanto você fala desse jogo. Ah, mas essa novela não vai demorar, não. Vai demorar, não? Vai não. Olha aqui, daqui. Então, é isso aí, nação. É aquilo. Pegamos uma parte aqui da entrevista aí do empresário do Gabigol, né? O Seleção Esporte TV, falando sobre essa recusa de renovação de contrato do Gabigol, né? Gabigol recusa, ele e o seu staff recusa essa renovação de contrato com o Flamengo. Quais são os valores, né? O Flamengo ofereceu 50% a mais no salário dele, né? Um exemplo só, o Gabigol recebe 1 milhão. É só um exemplo, né? O Gabigol recebe bem mais que 1 milhão. 1,5 milhão por aí, pra cima. Um exemplo, o Gabigol recebe 1 milhão de reais. O Flamengo ofereceu uma renovação por mais 50% de valorização em cima do salário. Então o salário dele iria para 1,5 milhão, mais um ano de contrato, né? Sabemos que o Gabigol, na real, recebe acho que 1,5 milhão, 1,8 milhão, né? Nessa faixa de 1,5 milhão a 1,8 milhão, nessa faixa que ele recebe, seria 50% a mais no salário, que iria para 2 milhões e pouco, mais um ano de contrato. O staff, o jogador achou pouco o tempo de contrato e acabou rejeitando a proposta de renovação, que para mim, na minha opinião, é um absurdo, né? Um jogador que não vem jogando nada há 2 anos praticamente, é reserva, raramente faz gol, quando entra não consegue desenvolver o futebol, não consegue dar sequência numa jogada. Ainda achar que a renovação, a proposta que o Flamengo fez, não valoriza o jogador, desvaloriza o jogador, é um absurdo, filho, é um absurdo. Aqui, as falas do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, né? Nunca imaginamos que o Flamengo iria oferecer 1 ano de contrato para o Gabriel. Óbvio que na hora o Gabriel negou essa proposta. E aí ele entendeu o que estava acontecendo.
discutimos o tema e começamos a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Obviamente, porque o empresário não cobra o Gabigol a jogar melhor. Um desempenho melhor dentro de campo. Eu tenho certeza, se o Gabigol tivesse desempenhando um pouco melhor do que isso, ou pelo menos marcando gols, jogando uma atuação razoável, pelo menos o Flamengo subiria pelo menos para 2, 3 anos ele tranquilamente. Mas é aquilo, o Gabigol não joga nada, é reserva, quando entra não faz nada, erra domínio, não consegue dar sequência na jogada, é cheio de marra, se acha acima do clube, o que ele fez está na história, mas, porra, 50% acima, a mais no teu salário? Um ano de contrato? Ah, um ano, beleza. Jogou bem no ano seguinte? Renova mais um ano, vai renovando. É absurdo, filho, é absurdo. Eu quero saber a tua opinião, deixa tua opinião nos comentários. É isso aí, tamo junto, galera.